Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui as nossas aulas do primeiro ano e hoje nós vamos começar um novo assunto que é Idade Média, tá? Vocês vão ver aqui no capítulo 9 do livro didático. Peguem o livro didático para a gente acompanhar aqui a aula e que ele se chama A Época Medieval na Europa. Todo capítulo a gente começa com uma imagem, né, e depois a legenda dessa imagem. Lembrando que aqui, como é um PDF, a imagem vai ficar repartida, tá? Mas dá para a gente entender aqui o que o livro quer mostrar para a gente, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma imagem e tem os muros aqui do que seria um castelo e várias casas dentro dessa região, ó. E aqui a gente tem a legenda, ó, vista da cidade medieval de Carcassonne, na França, fotografia tirada em 2011. Então, é uma estrutura que vem da Idade Média, né, e que hoje as pessoas vivem ali naquele local, tá? Vamos ver aqui o resto da imagem, ó, e a gente tem um pequeno resumo, como toda a vida tem aqui no nosso livro didático, tá? Há pouco tempo, muitos estudiosos ainda chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, por considerá-la um período do obscurantismo, pestes e opressão sobre camponeses. Mesmo atualmente, é comum encontrarmos pessoas utilizando a expressão medieval para se referir àquilo que consideram velho e ultrapassado. Nesta unidade, você vai perceber que na Idade Média ocorreram importantes realizações, como a criação das primeiras universidades, desculpem. Além disso, o capitalismo, sistema econômico vigente na maioria dos países da atualidade, surgiu no final da Idade Média, tá? Então, aqui um pequeno resumo do que a gente vai estudar. Então, a gente começa logo com a pergunta, né? O que é a Idade Média? Vamos entender o que esse termo significa, tá? A expressão Idade Média foi cunhada pelos humanistas entre os séculos XV e XVI. Esses intelectuais veneravam a antiguidade clássica greco-romana e afirmavam que, após a queda do Império Romano do Ocidente, teve início um período de obscurantismo, de decadência intelectual e de retrocesso no desenvolvimento humano. Né? Primeiro, então, essa expressão Idade Média, ela foi criada, né? Cunhada é um termo que remete a fazer moedas, né? Mas aqui no caso está falando como ela foi criada pelos humanistas entre os séculos XV e XVI. O que era esse humanismo? Né? Quem eram esses humanistas? Tem aqui a explicação ao lado. Ó. Movimento intelectual que se difundiu no século XV, defendendo uma renovação cultural sob inspiração dos valores da antiguidade greco-romana. Então, esses humanistas, eles estavam no início da era moderna e eles começavam a olhar para trás na história da humanidade e viram que na história de Roma e da Grécia Antiga havia uma maior, para eles, uma maior utilização da razão. Então, por isso, eles começaram a se inspirar em alguns valores desse período. Tá? Não quer dizer que eles iam fazer tudo exatamente igual como foi na Grécia e na Roma Antiga, mas eles iam se inspirar em alguns valores da Grécia e da Roma Antiga que levavam em conta, né, a questão do ser humano. Lembrem que tanto na Grécia quanto em Roma eles cultuavam o corpo, né? E aí, nesse período aqui, os humanistas eles também vão ressaltar que os seres humanos eles também têm qualidades, porque durante toda a Idade Média, a visão mais religiosa do mundo, principalmente pela Igreja Católica, ela dizia que você deveria cuidar do espírito e não do ser humano. E relacionou muito com o ser humano muitos dos pecados e de coisas ruins que existem, né, na vida terrena. Então, eles ressaltavam que você deveria cultuar mais a vida espiritual. Os humanistas vão trazer essa diferença aqui para esse momento da história, tá? Então, esse termo Idade Média foi dado para esse período, né, anterior à Idade Moderna, por esses humanistas, tá? Continuando. No século XVIII, sob influência dos filósofos iluministas, que a gente viu nas aulas, a gente vai ver só no segundo ano, tá? Isso aqui. A visão depreciativa da Idade Média atingiu seu auge. Nessa época, a cultura iluminista de exaltação ao progresso e à razão e à liberdade individual
contribuiu para que a Idade Média fosse interpretada como um período de atraso representado pelo dogmatismo religioso. Então vamos lá. Primeiro os humanistas criam aquele termo Idade Média. Depois os iluministas, que tudo isso aqui, galera, a gente vai estudar no segundo ano. Quem eram esses humanistas, quem eram esses iluministas, tá? Mas aqui a gente precisa entender que esses caras é que criaram essa ideia sobre a Idade Média, que é o que a gente vai estudar agora. Aí quem eram esses iluministas? Olhem aqui, ó. Movimento intelectual ocorrido na Europa no século XVIII, que atribuía grande valor ao pensamento racional e fazia crítica ao dogmatismo religioso e ao poder absoluto dos monarcas. Então isso aqui é importante a gente entender que no século XVIII, nos anos de 1700, esse movimento aqui dos iluministas, ele começou a dar mais importância para o pensamento racional, que depois também vai desembocar no pensamento científico, que é mais ou menos o que a gente leva em consideração hoje para determinar o que deve ser feito na sociedade, na humanidade, tá? Então, por exemplo, agora a gente está nesse momento de pandemia, quem é que a gente deve escutar, seguir? É a ciência, para saber como se proteger e como passar por essa fase, né, de contágio, tá bom? Bom, mas nem sempre foi assim. Então, na Idade Média, o que se tinha mais era a questão religiosa, tá? Não, por isso que ele fala aqui em obscurantismo, né? E não levava em consideração o racionalismo, porque era um período em que quem comandava era a igreja e a igreja passava os seus dogmas e esses dogmas não podiam ser contestados. O que era dogma? É tudo aquilo que a igreja dizia que não podia ser contestado. Então, por exemplo, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Então, ninguém poderia contestar isso. Quando Galileu apareceu com a ideia de que o Sol poderia ser o centro do universo, ele vai ser perseguido pela igreja, justamente porque não se podia contestar esse conhecimento da Idade Média, tá? Continuando aqui, ó. Já no século XIX, os anos de 1800, os adeptos do romantismo, vamos ver o que era o romantismo, ó. Movimento artístico intelectual influente entre o final do século XVIII e a maior parte do século XIX. Defendia que a intuição, desculpem, o instinto e a paixão deveriam prevalecer sobre a razão. Então era um movimento principalmente literário, né, que aí eles já iam ressaltar a questão das paixões, da intuição, para escrever as suas obras. Então vamos entender aqui, ó. Os adeptos do romantismo no século XIX se opuseram a esse racionalismo, né, que estava acontecendo no século XVIII, ou seja, século XVIII, os iluministas vão lá com um pensamento totalmente racional, né, de tentar descobrir como é que as coisas funcionam, fazer experiências, né? E aí o romantismo no XIX já foi, não, vamos exaltar o romantismo, a figura romântica, a intuição, as paixões, e isso se desenvolveu muito na literatura, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Os escritores e músicos românticos valorizaram por isso a Idade Média, com seus castelos e ordens de cavalaria, como uma época de fé e de tradição, fonte de inspiração para aventuras de sonhos e paixões. Continuando, ó. Somente no século XX, os anos de 1900, houve uma visão mais equilibrada da Idade Média. Estudos recentes mostram que, apesar de seus graves problemas sociais, foi nesse período que instituições e processos históricos importantes para o mundo contemporâneo, ou seja, o mundo atual, tiveram início e ganharam novas características. Durante a Idade Média, por exemplo, foram formados vários dos atuais países da Europa. Muitas línguas faladas atualmente também surgiram nessa época. E a Igreja Católica tornou-se mais importante instituição religiosa do Ocidente. Além disso, foi no final desse período que o capitalismo, sistema econômico adotado pela maioria dos países da atualidade, começou a se desenvolver. Por isso, vários historiadores consideram a Idade Média como o momento do nascimento do mundo ocidental. Então, a gente vai estudar agora, galera, né, esse período da Idade Média, que em muitos livros de história ele fica entre o fim do Império Romano do Ocidente, 476 depois de Cristo, né, que é quando o Império Romano ele é invadido pelos povos chamados de povos bárbaros, né? Muitos deles germânicos, vindos de fora do Império Romano, né? Eles vão tomar aquela região.
E aí o Império Romano ele vai se desestruturar e vão começar a se formar as estruturas da Idade Média ali na Europa, que vão ser uma junção de reinos germânicos com esses povos dissidentes do antigo Império Romano, tá? E aí é nesse ambiente que vai surgir países que existem até hoje, né, que surgiram nesse período. França, Inglaterra, todos eles vão surgir aqui na Idade Média, né? Então isso aqui é considerado por muitos estudiosos como o nascimento do mundo ocidental que a gente conhece hoje em dia, tá? A gente tem outra imagem aqui, que é uma imagem recorrente sobre a Idade Média, que são os castelos medievais, né? Na época, na Idade Média, muitos castelos eram produzidos, né? eram construídos nesse período, ó. Vamos ver aqui essa legenda, ó. É uma fotografia do atual castelo Manzanares, El Real, construído no século XV, na Espanha. Construídos em pedra, serviam principalmente de fortaleza e sua imagem continua arraigada no imaginário acerca da história medieval. Então, esses castelos aqui, eles são símbolos desse período da Idade Média na Europa. Essas estruturas, né, feitas de pedra, né, que duram até hoje, né, algumas delas têm mais de 1000 anos, cerca de 1000 anos, elas eram feitas pelos senhores de terra, né, os ricos, e elas eram feitas nessa estrutura basicamente como uma ideia de proteção. Você fazia aqui uma fortaleza para se proteger dos ataques inimigos. Continuando. Na Idade Média, vai surgir um tipo de organização econômica e social, tá? Que é chamada de feudalismo. Vamos entender o que era o feudalismo, né? O conceito de feudalismo refere-se ao sistema econômico, político e social característico da Europa medieval. De forma geral, esse sistema atingiu seu auge na França entre os séculos XI e XIII, quando se consolidou uma sociedade fortemente hierarquizada, baseada nos vínculos de dependência entre as pessoas. Na Idade Média, a palavra feudo designava qualquer bem ou benefício que um rei ou um nobre poderoso poderia oferecer em troca de algum tipo de serviço prestado. Vamos lá. Primeiro, esse conceito, como ele fala aqui, é um conceito que ele não se restringe à questão econômica, ele também é político-social, tá? Então, era como eles se organizavam naquela estrutura da Idade Média, politicamente, socialmente e economicamente, como é que eles geravam dinheiro, geravam renda, tá? Ela ficou forte entre os séculos XI e XIII na Europa, muito na França, tá? E essa palavra feudo, ela não era designada apenas para a terra, não é que fosse apenas para a terra, mas qualquer bem que a pessoa tivesse. E a estrutura das relações desse período do feudalismo, ela era muito baseada nesse tipo de troca de bem ou serviço entre pessoas, tá? A gente vai já chegar aqui no que vai ser a vassalagem, que era quando uma pessoa mais rica e uma pessoa com menos posses faziam um acordo entre eles. O mais rico doava alguma coisa para o menos rico, podia ser terras, podia ser um outro tipo de bem, e esse se via em obrigação com aquele que tinha mais dinheiro que ele, tá? Tinha que pagar algum favor para ele. Era essa a estrutura que existia. Continuando, ó. Geralmente cediam-se feudos sob a forma de terras, tá? Então a maioria era sob forma de terras, mas não todos. Privilégios, cargos administrativos, rendas fixas e outras formas de auxílio econômico a um nobre menos poderoso, que em troca devia se colocar fielmente a serviço de seu benfeitor, principalmente em relação às atividades militares. Então, basicamente era assim, por exemplo, se o cara era muito rico, ele tinha um monte de terras, aí ele precisava ter forças para ajudar ele em alguma batalha se ele entrasse em guerra com algum inimigo. Então ele ia atrás dos nobres menos ricos que eles, dava alguma terra para esses caras, e aí esses caras ficavam obrigados a ajudar ele em caso de um ataque. Então eles eram obrigados a ir lá a dar essa ajuda militar a ele. Então era assim que funcionava essa estrutura. Isso a gente tem que lembrar que é entre eram os nobres, tá? Depois a gente vai chegar como era a vida dos mais pobres.
Quando o feudo era em um senhorio, ou seja, uma grande propriedade rural, o beneficiado recebia também a tutela de todos os habitantes da propriedade, que se tornavam seus servos. Assim, as massas camponesas eram obrigadas a permanecer e trabalhar nas terras, sob a autoridade de uma nobreza fundiária. Aqui a gente tem um desenho, que é chamado de iluminura, que é do século XVI, que representa um feudo medieval. É um desenho bem característico desse período, tá, galera? Ó, você vê aqui o castelo. Geralmente esses castelos eles eram construídos no entornos assim de lagos ou rios para que dificultasse ainda mais um ataque rival, né? Se o cara fosse atacar aqui, ele ia ter que ter dificuldade para passar por essa questão alagada. Quando não tinha, eles cavavam aqui em volta do castelo e faziam um fosso, né? Enchiam ele d'água para mesma coisa, dificultar ataques inimigos. O cara que recebia essa terra, né, ele ia ser o responsável por essa terra e de também todos os camponeses que moravam nela, ou seja, ele ia praticamente mandar nesses caras. A gente só tem que lembrar que aqui na Idade Média não vai haver mais a escravidão que tinha tanto na Grécia quanto em Roma, tá? Lembram que a gente viu sobre a escravidão na Grécia e em Roma, que era principalmente por dívidas, né? Depois, no Império Romano, eles também iam guerrear com os povos para tomar território. E quando venciam em algum local, eles traziam as pessoas como escravos para trabalhar em Roma. Só que aqui não vai ter mais escravos, a escravidão ela vai ser abolida, mas em compensação vão ter os servos, que eram pessoas livres, tá? Mas que mesmo assim, como a gente leu aqui, eles acabavam sendo obrigados a ficar na terra do senhor feudal. Então não era uma liberdade assim tão grande, tá? Eles eram obrigados a pagar uma série de tributos ao senhor feudal e ainda não podiam deixar a terra. Continuando. Veja a seguir os principais elementos que compunham um feudo, também chamado de senhorio, característico, por exemplo, da França medieval. Aí a gente tem aqui um desenho, ó, mais ou menos com aquela estrutura que a gente viu aqui. Ó. Um castelo, que era a residência do senhor feudal e de seus familiares, criados e cavaleiros. Então, a nobreza ficava aqui nesse local. 2. O manso senhorial era a terra de uso exclusivo do senhor, porém eram os servos que trabalhavam nele para cultivar produtos agrícolas. 2. Onde é que está o 2? Aqui. Ó. Essas terras, elas pertenciam ao senhor, os servos trabalhavam aqui e tudo que retiravam daqui ia para o senhor feudal. 3. Os mansos servis era a terra em que os servos podiam cultivar para si, porém eles eram obrigados a entregar metade da sua produção para o senhor. Então essas terras aqui, os servos podiam cultivar para eles, né? Os pobres podiam cultivar para eles, mas mesmo assim ainda tinham que doar, né, uma parte do que eles colhiam aqui para o senhor feudal. Então, tudo aqui era do senhor feudal, desse daqui, e daqui os servos tiravam uma parte para eles, uma parte para o senhor feudal. 4. As casas dos servos ficavam em pequenas aldeias dentro dos feudos. Ó, as casas dos servos. E a gente tem que ver que é uma coisa bem interessante. Ó. As casas dos servos elas ficam expostas. Então, em caso de ataque, ó, eles estão completamente expostos. Quem é que está protegido? A nobreza, que fica nos castelos. Continuando. 5. As terras comunais eram áreas que podiam ser utilizadas por todos os moradores do feudo. Essas áreas geralmente eram formadas por matas e bosques, dos quais se retirava a lenha para o fogo e a madeira para as construções e também onde se caçava. Então essa área aqui, ó, era uma área comum a todos, que todos podiam, né, buscar ali mantimentos. E a 6. Nos feudos havia pequenas igrejas onde eram realizadas missas e outras cerimônias religiosas. A gente tem que lembrar que durante a Idade Média foi o período em que a Igreja Católica ela ganhou mais poder. Então, em quase todos os feudos, todos os reinos, eles vão ser convertidos ao cristianismo. Então, sempre a presença da Igreja Católica ela vai ser muito grande, tá? Continuando. Muito importante para a gente entender a Idade Média é a atuação desses chamados povos germânicos. Povos
de origem ali de uma região, né, da Germânia, região que hoje a gente pode caracterizar ali como a Alemanha, tá? Porque esses povos é que foram ali para aquela região onde era o Império Romano. Vamos ver aqui, ó. Desde o século III, várias regiões do Império Romano passaram a ser ocupadas por povos germânicos, entre eles os lombardos, os suevos, os vândalos e os visigodos. Esses povos se organizavam por meio da união de famílias, formando clãs e tribos. A sociedade germânica era patriarcal e cabia ao chefe de cada grupo familiar tomar as decisões mais importantes. Essa forma de organização dificultava a criação de um Estado com poder centralizado, pois atribuía grande valor às relações de parentesco. Então, povos que desde o século III, né, eles estavam ali habitando aquela região, eles tinham uma estrutura muito dessa questão familiar, onde o pai, né, o patriarca, era que mandava ali naquelas famílias, tá? Então, eles não tinham uma organização de Estado muito forte, porque eles levavam muito em consideração essa questão do parentesco, tá? Então, você não tinha assim uma burocracia do Estado com cargos bem definidos, não. Quem mandavam eram os líderes das famílias, né, os líderes tribais. Continuando. Durante as guerras era formado um grupo de guerreiros armados, os comitatus, sendo também escolhido um chefe para liderá-los. Quem fazia parte do comitatus devia jurar fidelidade ao chefe, prometendo ficar a seu lado em qualquer circunstância. O chefe, por sua vez, comprometia-se sempre em proteger os seus comandados. Tá? Então, aqui continuando, a gente tem uma linha do tempo, ó, sobre os eventos que vocês vão ler depois, tá? Os eventos da Idade Média, dos eventos mais importantes que vão ocorrer durante o período da Idade Média, tá? A gente vai avançar aqui, onde tem os reinos germânicos. Acompanhem aqui, galera, ó. Após o fim do Império Romano do Ocidente no século V, diversos reinos germânicos começaram a se formar no continente europeu. Entre esses reinos havia o dos anglo-saxões, o dos ostrogodos e dos vândalos e dos francos. Então, no final do Império Romano, começou a se formar ali naquela região esses reinos aqui que vão ser muito importantes. Vamos continuar aqui, ó. A organização política desses reinos era concentrada na figura do rei, e o próprio reino era visto como a sua propriedade. Além disso, a relação entre rei e súditos era baseada em laços de honra e fidelidade. Por meio desses vínculos, havia direitos e deveres a serem cumpridos por ambas as partes. Aos súditos era obrigatório o serviço das armas, enquanto o soberano deveria doar terras e proteger seus súditos. Assim, desenvolveu-se a concessão de benefícios, ou seja, a doação de algum bem, geralmente a terra, em retribuição aos serviços prestados. Daqui, galera, a gente tira que na Idade Média, esse lance dos feudos, ele vai vir muito aqui desses povos germânicos, porque era essa a estrutura social que eles tinham. Um rei que vai comandar um local e ele consegue a fidelidade dos seus súditos doando para os nobres terras ou alguns outros bens e recebendo em troca essa fidelidade, principalmente militar, para lutar nas guerras em que esse rei entrava, tá? Aqui a gente tem uma imagem, ó, com algumas moedas de ouros produzidas pelos anglo-saxões no século VII, tá? Então, moedas produzidas nesse período aqui da Idade Média pelos germânicos, tá? E aí a gente tem, finalmente, né, o que interessa para a gente, que é essa fusão entre os germânicos e os romanos, tá? Vamos ver aqui, ó. A Europa feudal emergiu da fusão, né, da junção de elementos romanos e germânicos. Os povos germânicos que ocuparam a Europa ocidental encontraram um mundo ruralizado, no qual se destacavam os latifúndios e uma grande massa de camponeses e escravos vinculados à terra e às atividades agrárias. A gente tem que lembrar, galera, que o Império Romano ele era urbanizado. Lembra aquela imagem que a gente viu nas aulas passadas? De que, por exemplo, lá nas principais locais ali de Roma, havia pavimento nas ruas, né? As ruas tinham calçamento, né, de pedra, havia sistemas de esgoto em alguns locais, então era um local
que era um local urbano, era uma cidade com vendas, com mercado, tá? Só que quando os germânicos vão chegar aqui nesse local, eles já vão encontrar um mundo ruralizado, como ele fala aqui, ó, onde vão se destacar os latifúndios. Mundo ruralizado é que vai ter mais grandes extensões de terra, onde vai se plantar e colher. Latifúndios é isso, ó, grandes extensões de terra, tá? E aí eles vão ver que aqui a maioria cheio de camponeses e ex-escravos, tá? Que vão estar vinculados às atividades agrárias. Aí continuando, ó, de modo geral, as elites germânicas se uniram às elites romanas, principalmente por meio de casamentos e de laços de fidelidade, o que contribuiu para a mistura de tradições romana e germânica. Então os nobres germânicos que chegaram aqui se uniram aos os nobres restantes do Império Romano e se uniram através de casamentos, né? E aí foram formando uma nova sociedade que não era mais nem a germânica nem a romana, era uma sociedade misturada entre elas, tá? Continuando. O direito germânico, por exemplo, que era consuetudinário. O que é esse consuetudinário? Vamos tentar achar aqui o que ele era. A explicação está aqui do lado, ó. Baseado nos costumes de um povo, ou seja, não era o direito, quando ele fala aqui, a gente pode imaginar, por exemplo, o nosso direito aqui, né, que são as leis, estão todas escritas, estão todas documentadas, né, e tal. Então, quando o advogado vai lá fazer o discurso dele, ele está baseado, segundo a lei, e tal, tal, tal. Aqui não, aqui é um direito consuetudinário, ele está registrado na tradição. O cara vai lá dizer, não, aqui é tradição fazer tal coisa há tanto tempo, então por isso, né, pode ser feito. É isso que ele está querendo dizer. O direito germânico, por exemplo, né, que era consuetudinário, passou a ser compilado em latim, idioma que continuou a ser usado nas funções burocráticas. Além disso, muitas instituições romanas foram mantidas, principalmente os órgãos de administração municipal. A cristianização dos povos germânicos foi outro elemento integrador entre essas culturas. Em um continente fragmentado politicamente após o fim do Império Romano, a autoridade espiritual da Igreja se tornou um importante elemento unificador. Então, para a gente entender, houve essa junção entre os romanos e os germânicos, tá? Principalmente através de casamentos, mas mesmo assim ainda haviam grandes diferenças entre eles. Um dos elementos que é colocado aqui como o elemento, né, que vai integrar essas duas sociedades vai ser a cristianização. Os germânicos, quando chegarem aqui, eles vão se converter ao cristianismo, tá? E isso vai fazer com que essa cultura deles acabe se mesclando de uma maneira mais forte, tá? Então a gente tem aqui uma outra iluminura, ó, do século XV, representando um cavaleiro jurando fidelidade ao rei William I da Inglaterra, no século XI. Esse costume é um exemplo da manutenção de uma prática dos povos germânicos na Europa feudal, tá? Então, jurando fidelidade ao rei. Continuando aqui, ó, o Reino Franco. Formado na região da Gália, o Reino Franco garantiu sua estabilidade por meio de alianças com a Igreja Católica e assumiu uma posição hegemônica entre os reinos germânicos. O primeiro grande rei dos francos foi Clovis, fundador da dinastia merovingia, que depois de aumentar seu poder, unificando o reino e conquistando boa parte da Gália, converteu-se ao cristianismo romano em 496. Ao se aliar à Igreja Católica, Clovis fortaleceu seu poder, já que a Igreja aprovava a unificação da Gália e a pretensão dos francos de subjugar os povos germânicos pagãos que ali viviam e de convertê-los ao cristianismo. Então, basicamente, ó, esse cara aqui ele vai unificar esses povos francos, né, nessa região. Ele vai criar uma dinastia. Dinastia é quando você cria uma sequência de pessoas da mesma família que vão dominar um império, tá? Então ele vai criar aqui esse Império Franco e muito vai se aliar à Igreja Católica. A Igreja Católica vai fazer essa aliança com ele porque ele prometeu, né, subjugar, ou seja, derrotar reinos que não se converteram ao cristianismo, reinos pagãos, né? Essa palavra que significa justamente aquele que não se converteu ao cristianismo. Então ele prometeu à Igreja Católica que iria,
né, derrotar esses reinos aqui para transformar esse Império Franco no Império Cristão. Continuando, ó. Além disso, ele adquiriu ainda mais poder ao doar parte de terras conquistadas para a igreja e para os chefes militares. Então, além de tudo isso, muitas terras que eles dominaram aqui nessa região foram doadas à igreja. E a igreja, durante a Idade Média, por causa dessas alianças aqui com esses líderes de impérios, ela vai se tornar a instituição mais poderosa da Idade Média, a mais rica, porque ela vai receber muitas terras desses líderes e nesse período quem tinha mais terras se tornava, né, o mais rico. Então a Igreja Católica vai se tornar uma instituição poderosíssima durante a Idade Média. Continuando. No entanto, após a morte de Clovis, o reino franco foi dividido entre seus herdeiros, que, em razão de disputas pelo poder, enfraqueceram o reino. Nesse período, o governo passou a ser controlado de fato pelos chamados majordomos, que significava prefeitos do palácio, que eram os principais assessores do rei. Carlos Martel foi o majordomo que teve o maior destaque. Ele deteve o avanço dos muçulmanos na Europa ao vencer a Batalha de Poitiers em 732. Lembrando da aula passada, né, que os muçulmanos invadiram uma parte da Europa, principalmente a região ali da Península Ibérica, mas mais para essa região aqui da França eles foram contidos pelo Carlos Martel. Carlos Martel foi sucedido pelo seu filho Pepino o Breve, que depois o rei Childerico III e, com o apoio da igreja, foi coroado rei dos francos, dando início à dinastia carolíngia. Aí já foi uma nova dinastia carolíngia, que significava exatamente a dinastia de Carlos Magno, tá? Vamos continuar aqui. Passado e presente. E aqui ele mostra uma imagem do Estado do Vaticano. Vamos entender aqui o que essa imagem significa, ó. O atual território do Estado do Vaticano, onde se localiza a sede da Igreja Católica, é uma pequena parte de um território que foi doado ao Papa por Pepino, pai de Carlos Magno, por volta de 754. Atualmente, ele é o menor país do mundo, medindo apenas 0,44 km². Então, olha só, esse trecho aqui que a gente estava lendo, da formação do primeiro reino franco, por esse Clovis, e depois ele foi sucedido pelo Carlos Martel. Esse cara aqui, né, nessa época, na Idade Média, ele doou esse território para a Igreja Católica. E hoje em dia é tão importante isso que ele é um território independente. Pouca gente sabe disso. O Vaticano, o pessoal fala assim, o Vaticano é a sede da Igreja Católica. Mas pouca gente sabe que também ele é um Estado independente. Ele está dentro da Itália, ele fica dentro da Itália, mas ele não está sob as leis do Estado italiano. Tá? Ele é considerado, por isso, o menor país do mundo. Não tem nem 1 km². Tá? Então, o Vaticano, quem é que administra o Vaticano? A Igreja Católica, tá? Aí a gente tem aqui a legenda, ó. Turistas visitam a Basílica de São Pedro no Vaticano, e essa é uma fotografia de 2012. E aí, lá na França, né, depois de todo aquele período do Clovis, né, e dos seus sucessores, aí vai chegar finalmente o período de Carlos Magno, que também é um conquistador muito importante desse período, porque a França, né, a unificação desse território aqui da França se deve muito a ele, tá? Então vamos entender quem era esse Carlos Magno. O sucessor de Pepino foi seu filho Carlos Magno, responsável por uma fase de expansão do Reino Franco e também pela conversão ao cristianismo de povos por ele subjugados, o que lhe garantia um grande prestígio perante a igreja. Então, além dele aumentar esse império franco, ele vencia os territórios vizinhos e convertia eles ao cristianismo. Então a igreja via com muito bons olhos, né, o Carlos Magno e esse império, porque ele pegava povos que não eram cristãos e transformava essas regiões em regiões cristãs. Continuando. A Igreja Católica, por sua vez, aumentava seu apoio à dinastia carolíngia, visando a expansão do cristianismo. Assim, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador no ano de 800.
na noite de Natal. Nesse momento, constituiu-se novamente uma unidade política na Europa Ocidental, cessada com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, aqui é um ponto importante que ele conseguiu conquistar muitos territórios ali na Europa e formou um novo império, esse Império Franco, e que era uma tentativa, tanto do Carlos Magno quanto da Igreja Católica, de tentar reviver um império como o Império Romano. Tá? A gente tem que entender que a Igreja Católica ela é uma instituição que foi criada no Império Romano e ela sobreviveu ao fim do Império Romano. Então, era de se esperar que ela quisesse o retorno a um tipo de estrutura parecida como era no Império Romano. Tá? Então, ela apoiou Carlos Magno para que fosse formado na Europa de novo uma unidade política, ou seja, um cara, um imperador, mandando em várias regiões ali da Europa. Tá? Continuando. Durante o reinado de Carlos Magno, houve uma preocupação em organizar o setor administrativo e também em regulamentar as leis germânicas. Continuando aqui, ó, aqui a gente tem uma imagem, né, de como seria o Império Carolíngio, né, nesse período aqui, né, de 814 depois de Cristo. Então, sempre que a gente vê um mapa, a gente vê primeiro aqui as legendas, ó. Amarelo, Império Carolíngio em sua máxima extensão, ou seja, quando ele conseguiu conquistar mais territórios, ele chegou a ter no máximo esse tamanho aqui, tá? Depois, em laranja, a gente tem os povos vassalos, né? Ou seja, que ainda faziam parte dessa estrutura, e no rosa aqui, territórios doados à Igreja Católica. Então ele teve toda essa extensão aqui, isso tudo era dominado pelo Carlos Magno, né? A gente tem que ver aqui nesse mapa, ó, essa região aqui é a Península Ibérica, né? Que é Espanha e Portugal. Aqui você vai ter os países da Europa, França e Inglaterra, né? Claro, não existiam ainda, que é o local onde eles estão. Aqui é a região da Itália, certo? Então ele dominou grande parte disso daqui, ó. Só aqui na região da Bretanha eles eram vassalos deles, né? Que é a região que hoje é a Inglaterra. Aqui na região que é a Espanha, certo? Também eram vassalos. Aqui também vassalos deles, ó, na Europa. E também nessa região aqui da Itália, ó, certo? E aqui é a região, as terras que foram doadas à igreja, que fica exatamente na Itália, naquela região onde tem o Vaticano, ok? Aqui do lado, galera, tem uma parte interessante que a gente precisa entender, que é a origem da nobreza. Como vão surgir os nobres da Idade Média e que vão passar ainda para a época da Idade Moderna. Quem eram esses nobres? Que eram os caras importantes, ricos? Por que surgiu esse conceito de nobreza? Vamos entender aqui, ó. Para administrar um império tão vasto, Carlos Magno o dividiu em cerca de 200 condados e entregou o controle de cada condado a um conde, que era auxiliado por um bispo. As regiões de fronteira, conhecidas como marcas, eram dirigidas pelos marqueses. Já os territórios próximos às fronteiras, chamados de ducados, eram administrados pelos duques. Então, olha só, a estrutura era basicamente o seguinte: Carlos Magno ele conseguiu dominar toda essa região. Se fosse hoje em dia, daria tranquilo para ele, como imperador, dominar essa região. Por que hoje em dia? Porque hoje em dia a gente tem uma facilidade tanto de transporte quanto de comunicação. Então, por exemplo, o Carlos Magno poderia ficar na capital, que seria mais ou menos no centro, mas as ordens dele chegariam instantaneamente a qualquer parte do território. Qualquer mensagem que ele mandasse de WhatsApp, de telefone, chegaria no instante. E aí faria-se cumprir as ordens dele. Aqui, na Idade Média, não havia facilidade nem de comunicação nem de transporte. Então as mensagens elas deveriam ser entregues em cartas. Então imaginem para isso aqui, galera, é o tamanho de um continente. Imagine para uma ordem do imperador sair aqui do centro e chegar aqui nas bordas dos limites do império. Então tudo era muito demorado, muito as ordens não eram assim cumpridas com facilidade por causa disso. Então imaginem o seguinte: as pessoas geralmente cumprem regras quando tem ali aquele chefe dele olhando e vendo o que ele está fazendo. Então, se o imperador estava em um local,
como é que as pessoas aqui nesses outros locais iam cumprir as ordens deles? Eles diziam, não, o imperador não está por aqui. Então ele começou a criar cargos para delegar poderes para outras pessoas mandarem por ele nesses locais. E aí esses cargos são os cargos que vão dar origem à nobreza. Como ele explicou aqui, ó, os condados, vão ser criados os condados, os ducados, as marcas, né? E aí os caras que vão mandar nesses locais, eles vão ganhar um título de nobreza por causa do local. Então vai ser conde, duque, marquês, o barão também vai existir. E justamente por ser de um local, esses títulos eles precisam estar vinculados a um local, certo? Então, por exemplo, todo barão é barão de algum lugar. Então, por exemplo, aqui tem o barão de Ibiapaba. Ele era o único cara daquele local que tinha o título de barão. Você não poderia ter 2 barões de Ibiapaba, certo? E aí por diante. Duque de Caxias, certo? Então era assim que funcionava esses cargos. E são justamente esses cargos que vão dar origem à nobreza. Ó. Continuando. Esses funcionários reais geralmente eram escolhidos por terem relações de parentesco com o rei ou ainda por serviços prestados à realeza. Esses cargos administrativos então, estão na origem da estrutura da nobreza que se formou na Europa. Então, todo aquele grupo de pessoas ricas que eram sustentadas pelos impostos do Estado, né, que as pessoas mais pobres pagavam, eles vão ser descendentes justamente desses nobres aqui, dos duques, dos barões, dos marqueses, tá? Então é assim que surge a nobreza aqui nesse período da Idade Média, tá bom? Bom, galera, então aqui a gente viu como é que surge essa primeira parte aqui do período medieval, né? Que são a chegada, né, dos povos germânicos que vão entrar nesse local aqui que era o antigo Império Romano, ele vai ser devastado, né? A estrutura urbana do Império Romano, ela não vai ser mais utilizada e vai ser utilizada mais a estrutura rural, eles vão para o meio rural. Nesse meio rural, germânicos vão se juntar, né, através de casamentos ou laços de fidelidades com os descendentes do Império Romano, tá? Vão formar uma nova nobreza local. Em alguns locais, como aqui na França, vai ser tentado se formar novos impérios, como esse Império Carolíngio, só que em outros locais vai haver uma fragmentação política e vão ser formados vários reinos menores, que a gente vai ver na próxima aula, tá? A partir da próxima aula a gente vai ver essa crise aqui do Império Carolíngio, né? Porque isso aqui foi uma tentativa de criar um novo Império Romano, depois que o Império Romano foi destruído, e a gente vai ver que ela perdurou por algum tempo, mas depois ela acabou, e aí sim começou a estrutura do feudalismo, que são estruturas com o poder político fragmentado, né? Então você vai ter ali em diferentes locais líderes diferentes. Você não vai ter um império com um cara governando tudo ali na Europa. Você vai ter locais em que vai ter senhores feudais que vão mandar em suas regiões, tá certo? Então é isso, galera. Ó, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? A gente para aqui na página 199 e na próxima aula a gente começa exatamente daqui, continua esse conteúdo aqui sobre a Idade Média, tá? Vou deixar atividades lá no Google Sala de Aula para a gente fazer e espero que vocês tenham feito já a nossa prova parcial, que também está lá no Google Sala de Aula, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula e tchau!